Assim diz a palavra do Senhor. Meus irmãos, tem que por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Versos 12. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que amam. Gostaria de meditar com a igreja nessa noite sobre, poder sentar, transformando as provações em triunfos. Podemos dizer isso é possível? É possível. Porque ao longo das Escrituras encontramos ali pessoas que transformaram ali derrotas em vitória, tribulação em triunfo. Em vez de vítimas, tornaram-se vitoriosas. Tiago afirma que podemos ter essa mesma experiência nos dias de hoje. Nós podemos contemplar essa experiência. Quaisquer que seja as tribulações exteriores ou as tentações interiores, por meio da fé em Cristo Jesus, podemos ter a vitória. O resultado dessa vitória é a maturidade espiritual. A fim de transformar as tribulações em triunfos, é preciso nos atentarmos ali para 4 verbos. O verbo considerar, saber, deixar e pedir. Em outras palavras, são elementos essenciais para a vitória em meio às provações. E o primeiro a nós observarmos é o verbo considerar. O que o texto ao qual nós devemos considerar é uma atitude alegre. É uma atitude diferente. Porque a perspectiva, amados, ela determina o que? Os resultados. E as atitudes, ela vai definir a ação. Deus diz para esperar as provações. A questão é que nós vamos passar por elas, e por várias provações. Mas quando isso vai acontecer? Se você observar, Jesus, ele avisou os seus discípulos lá no Evangelho de João 16, 33, que ele diz: no mundo passais por aflições. Jesus, ele diz: olha, no mundo vocês vão passar por aflições. Mas ele não disse o tempo. Mas ele disse que nós vamos passar. Então a questão é quando. E quando observa-se o texto, amados,
E o apóstolo Paulo diz ali aos seus convertidos, ali em Atos 14:22, através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Ou seja, a entrar no céu, a grande batalha, a grande lutas a ser vencida. Porque tudo que nós almejamos conquistar, tudo que você deseja conquistar, ela vem por meio das provações, das tribulações, das lutas, e muitas das vezes são implacáveis. Mas é nós entendermos que as tribulações muitas vezes ela vem por nós sermos seres humanos. As enfermidades, as decepções, os acidentes, as aparentes tragédias. Outras são o fato de você servir ao Deus vivo. Porque as tribulações da vida, elas não são todas iguais. Não são. Porque Deus, Ele harmoniza, Ele mistura as cores ali das tintas e as experiências da vida. Então nós precisamos considerar o que, como o Tiago diz, meus irmãos, têm por motivo de toda a alegria o passardes por várias provações. Tiago está dizendo, você que serve a Deus, você que acredita em Deus, você que teme a Deus, você sabe que é tempo do Espírito Santo de Deus, então você vai passar com alegria, porque você sabe que você vai superar essa provação, você sabe que você vai dar a volta por cima, você sabe que você vai vencer. Por quê? Porque você serve a um Deus vivo. É a certeza, a convicção. Com Deus não tem meio termo. Está doendo, mas lá no meu íntimo eu tenho a certeza, eu vou vencer, porque Deus está na minha vida. Quer falar, passa ali por motivo de toda alegria. É você saber, está doendo agora, eu estou chorando agora, mas eu vou se alegrar. O choro vai doer, pode doer a noite inteirinha, mas a alegria, ela vem pelo amanhã. Então a palavra está dizendo, o choro não é para toda a vida, a alegria ela vem e ela vai chegar. Ela vai chegar. O outro verbo é o verbo saber, ou seja, uma mente esclarecida. O texto nos mostra. Por que uma mente esclarecida? É eu saber que a fé sempre é provada. Você que tem fé, a tua fé, ela sempre vai ser provada. Por isso que nós louvamos aquele cântico, né? Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. É uma oportunidade de crescer um pouco mais. Quando Deus chamou Abraão para viver pela fé, Ele provou a fim de aumentar a sua fé. Deus sempre nos prova para fazer aflorar o que temos de melhor. Deus não vai te provar para te reprovar. Deus não vai te provar para extrair aquilo que você tem de ruim.
Deus permite as provações para extrair o que tem de melhor de você. Agora, Satanás, ele nos tenta de fazer aflorar o que nós temos de pior. A aprovação da nossa fé, amados, mostra que somos verdadeiramente nascidos de novo. A tua velha natureza, agora você tem uma natureza madura. Então eu preciso entender, ter a mente esclarecida, que a aprovação ela trabalha ao nosso favor, não contra nós. E muitas das vezes, quando estamos no meio das provações, entendemos essa provação, tudo está vindo contra mim, tudo é contra mim, contra mim. Não, as provações, amados, Deus usa ela ao seu favor, não contra você. Outra tradução, possível tradução, amados, para a palavra confirmada é provada. Mais uma vez o apóstolo Pedro nos ajuda a entender melhor essa afirmação, quando ele diz: uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível. Amados, o garimpeiro, ele extrai lá o minério, ele leva para ali, a pessoa, ele leva a amostra para testá-la, para ser avaliada. Até ali então tem pouco valor. Agora, depois que é avaliado, vale milhões, porque teve a aprovação. E assim é a nossa fé. Uma vez aprovada, amados, tem muito valor. A aprovação de Deus, de nossa fé, é preciosa. Por quê? Porque ela garante fé autêntica. As tribulações, amados, trabalham a favor do cristão e não contra ele. Eu preciso entender isso. Eu preciso ter essa mente esclarecida. As provações não vêm para te destruir, é para fazer você crescer, para você diminuir o teu eu, o teu ego. As provações, muitas vezes, ela derruba a ignorância, nos quebra, nos aproxima mais de Deus. Porque quando você está passando pelas provações, o que você faz? Você vai orar mais, você vem mais para a igreja, você lê mais a palavra de Deus, você fica mais em sintonia com Deus. É quando você está nadando nas bênçãos que você se encontra bem mais próximo de Deus. Não, é nas suas provas. Bom seria que quando nós estivéssemos sobre as bênçãos, tivéssemos as mesmas atitudes quando nós estivéssemos em provações. Tem muitas pessoas que Deus não pode permitir ela ser muito bem sucedida. Se ela for muito bem sucedida, ela se desvia. Então Deus sabe exatamente até aonde tu pode chegar. Amados, é maravilhoso nós ter entendimento
Porque o apóstolo Paulo diz: sabendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ele não disse algumas coisas, ele disse: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Até as tribulações. Paciência, perseverança, capacidade de prosseguir, mesmo em meio às dificuldades. Porque na Bíblia nos diz, amado, que a paciência não é uma aceitação passiva das circunstâncias. Antes é uma perseverança corajosa diante do sofrimento e das dificuldades. Porque em meio às provas da vida, se você não tiver paciência, você vai tomar decisões erradas, precipitadas, impensadas. Porque a falta de paciência, ela desorganiza o teu emocional. Então você começa a agir por impulso, não com a razão. Mas quando eu tenho a paciência, amados, mesmo diante de grandes provas da vida, então eu começo a agir com inteligência, não por impulso. Pessoas imaturas sempre são impacientes. A pessoa imatura, ela não tem paciência. São chamadas de pavio curto. Qualquer coisa explode, age precipitadamente. Agora, pessoas maduras, por sua vez, são pacientes e persistentes. Porque a impaciência e a incredulidade, elas andam juntas. É uma cúmplice da outra. A paciência vai gerar incredulidade, vai gerar as dúvidas, vai gerar o medo, a insegurança. Mas da mesma forma, a fé e a paciência, elas andam juntas. Porque a fé você crê, você acredita. E a paciência faz com que você espere o tempo de Deus na sua vida. Porque o tempo de Deus não é o seu tempo, não é o meu tempo, é o tempo dele. Porque o Senhor, Ele é soberano sobre todas as coisas. Nós precisamos amar, ser pessoas maduras. Temos a mente esclarecida. O outro verbo, deixar. Deixar ali uma vontade submissa. Porque Deus, Ele não edifica o nosso caráter sem a nossa cooperação. Se você não cooperar, Deus não vai te atropelar. Deus vai agindo na medida com que você vai permitir. Deus ainda não te força a seguir. Ele não força você a buscá-lo. Ele não vai trabalhar ali no seu caráter forçadamente, não. Ora, quanto mais você cooperar, mais Ele realizará na sua vida. Ele cooperar. E eu cooperar para isso, tem muitas coisas
que eu preciso renunciar, deixar. Se ressentimos, amados, de permitir Deus cooperar, o que é que nós vamos ver? Ele vai nos disciplinar até nós nos rendermos. Mas se nós sujeitarmos a Ele, Ele realiza uma grande obra. Então muitas vezes a pessoa que somos teimosos, agimos da nossa maneira. E quando agimos da nossa maneira, nós vamos ser disciplinados até que entendamos sujeitar ao Senhor, cooperar com Ele e deixar Ele trabalhar na minha vida. Paulo resume em 3 obras envolvidas em uma vida cristã completa ali. Está lá em Efésios, seu capítulo 2. A primeira, a obra que Deus realiza por nós, a salvação. Jesus Cristo completou essa obra na cruz. Se crermos neles, Ele nos salvará. As 3 coisas que Paulo fala sobre o envolvimento ali da vida cristã mais completa é eu entender que Deus Ele realiza em nós a salvação. E a segunda obra, a obra que Deus realiza em nós. A primeira é por nós, a segunda é em nós. Somos feitura dele. Essa obra é conhecida como santificação. Deus destrói o nosso caráter para que nos tornemos cada vez mais semelhantes a Jesus Cristo. Por isso que Romanos 8:29 diz o quê? Conforme a imagem e semelhança do Filho. Temos que permitir sermos trabalhados. E o terceiro ponto que Paulo nos mostra: a obra é aquela que Deus realiza por meio de nós. O serviço. Nós fomos criados em Cristo Jesus para as boas obras. Primeiro Deus constrói o caráter e depois pode chamar nós para o serviço. Deus vai trabalhar em você. Ele realizou a obra em você. Depois realizou a obra por você. E agora Ele realiza a obra em nós. O Senhor opera, amados, em nós antes de operar por meio de nós. Deus passou 25 anos trabalhando na vida de Abraão antes de lhe dar o filho prometido. Trabalhou 30 anos na vida de José, fazendo passar por várias provações antes de colocá-lo no trono de Egito. Cristo levou 3 anos para treinar os seus discípulos e construir o caráter deles. Mas Deus não opera em nós sem nosso consentimento. Ele só vai operar na sua vida com o seu consentimento, de livre e espontânea vontade. Devemos ter uma vontade submissa,
Porque pessoas maduras, elas não discutem com a vontade de Deus, antes aceita de bom grado e obedece com alegria. Por isso que lá em Efésios 6 diz: fazendo de todo o coração a vontade de Deus. E o último verbo, pedir. Um coração confiante. Porque o destinatário da carta de Tiago estavam tendo dificuldades para orar. E qual deveria ali ser o teor das suas orações ao passarem pelas dificuldades enviadas pelo Senhor? Qual seria? Então Tiago dá a resposta a eles: pedir a Deus sabedoria. Tiago discorre extensivamente sobre a sabedoria. O povo judeu ali, ele amava a sabedoria, como comprova o livro de Provérbios. A sabedoria, ela é o uso correto do conhecimento. Mas o maior empecilho para a resposta às orações é a incredulidade. É a maior barreira que uma pessoa pode ter. Porque muitas vezes você está passando por um momento tão difícil, que você está orando ali, mas lá no íntimo você já está duvidando: será que isso vai acontecer? Será que isso vai dar certo? Mas você está orando, mas lá no teu íntimo você está ali, pensando ali, já não tem tanto, já distante, será que vai ser possível? Isso é uma incredulidade sendo gerada. Então eu preciso orar com entendimento: Senhor, eu estou passando por essas provas. Coloco todas as minhas fragilidades diante do Senhor, lhe peço força. Eu lhe peço que não tire de minhas provas. Eu não peço que tire de mim essas tribulações, mas eu peço a Ti, Senhor, me dê força, me dê sabedoria, me capacita para me vencer essas provas. Lá no versículo 12 diz: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a prova. Bem-aventurado significa feliz. O homem que suporta, não com desânimo, mas com perseverança, a provação. Porque Deus, Ele não nos ajuda removendo as provações, mas sim fazendo com que elas trabalhem ao nosso favor. Mas Satanás, ele quer usá-la para destruir. Mas Deus a emprega nas provações para nos edificar, para nos colocar mais próximo dele, que nós possamos ter um coração confiante no Senhor, temente a Deus, sabendo que você pode ir mais longe do que você pensa. Muitas vezes nós ficamos olhando muito para nossas limitações e nos esquecemos de olhar para um Deus que nos capacita, para um Deus que dá vigor, para um Deus que sustenta. Quantas vezes você já pensou em desistir de tudo? Quantas vezes você já pensou em abandonar tudo?
suportava mais as tribulações e as provações da vida. Aí você pergunta: mas eu estou aqui hoje. Quem que te deu condição de vencer? O Senhor. Ele te deu a graça porque passou por provações que seriam impossíveis aos olhos humanos. Então o Senhor olha: não, é possível, porque eu estou na sua vida. Você acreditou que isso poderia, essa situação poderia ser mudada. Então é uma questão de crer, ser perseverante, porque não é qualquer coisa que pode derrubar você. São palavras. Porque uma pessoa madura, amados, palavras mal dirigidas não vai derrubar nada. Agora o imaturo, qualquer palavra, qualquer expressão, ele já baixa a guarda e entra no campo de um sofrimento terrível. A pessoa madura não. Ela procura trabalhar aquilo. Quantas palavras você ouve no decorrer do dia, da semana, do mês, que ofendeu, machucou, que chateou? Então você pega tudo isso e guarda no coração? Não. É a maneira como você recebe essas coisas. Então você precisa ter maturidade para trabalhar elas, porque senão elas vão envenenar o seu coração. A pessoa madura, ela olha diferente. E quando a pessoa madura, ela começa a olhar com o olhar de Cristo, ela vai transformando as provações em triunfos na sua vida. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Que você possa guardar essa palavra no seu coração. Que você possa refletir